Salve, salve galera, aqui é Júlio Barreto, diretamente do Pitaco Tricolor, e eu tô aqui hoje para a gente fazer um pequeno balanço da temporada até aqui, porque nós estamos há exatamente 2 semanas da estreia do Flusão para a Libertadores 2022. Só falar pré-Libertadores, é Libertadores, né? Não vale tudo mesmo competição, não vale o mesmo artilheiro, se fizer gol desde o início, então é Libertadores. Bom, antes de a gente começar aqui a falar, propriamente dito, sobre a Libertadores, sobre esse balanço, vamos sempre lembrar aquela coisinha básica. Pô, galera, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal aí, curte o videozinho. Quem ainda não for associado ao canal, se associa, R$ 4,99, tem uns benefícios, para dar essa moral aqui pra galera, porque a gente rala pra caramba aqui para poder trazer o melhor de informação para vocês sempre. A gente conta com vocês, valeu? Mas é isso, pessoal, vamos lá. Hoje é dia 8 de fevereiro, o Fluminense estreia daqui a exatas 2 semanas na Libertadores contra o Milionários. E já foram 4 jogos até aqui, né? Então vamos fazer um pequeno balanço do que a gente pode falar do Fluminense até aqui. Até porque faltam só mais 4 jogos também, até o jogo contra o Milionários. Então, se na primeira rodada, na segunda, era muito indefinido, agora a coisa começou a tomar um pouco mais de corpo. Talvez não taticamente falando, mas a nível de atuação até de alguns atletas você começa a definir quem está bem, quem não está bem, quem precisa melhorar. Então vamos lá, o Fluminense fez até agora aqui no campeonato 4 jogos e perdeu o primeiro contra o Bangu logo na estreia e venceu os outros 3 jogos por 1-0, né? As goleadas de 1-0 dos anos 80 estão voltando à moda. Mas não sofreu gol nos últimos 3 jogos, ganhou no domingo, antes de ontem, o clássico contra o Flamengo. E quem está bem nesse time? Quem está se destacando? Quem está dando esperança para a gente e quem está decepcionando? Bom, vamos lá. Vamos começar posição por posição e falar sobre o pessoal que tenha atuado efetivamente, tá? Vamos começar pelo Marcos Felipe. Marcos Felipe, que na temporada passada, apesar de geral bater muito nele, eu achei que ele fez uma boa temporada. Óbvio, ele falhou em jogos cruciais. Ele falhou nas quartas de final da Libertadores e falhou também na final do Carioca. Isso queima o atleta, obviamente. Mas, analisando friamente as atuações dele, ele foi muito bem no geral, na minha opinião. Teve falhas em alguns outros jogos, falhou contra o Santos, falhou contra o Bahia, pelo Brasileiro. Mas, na média geral, pelo menos em relação ao que a gente vinha tendo anteriormente de outros goleiros, eu acho que ele foi bem. E começou a temporada no jogo contra o Bangu, muita gente botando parcela da culpa do gol que a gente sofreu na derrota do Bangu para ele, tá? Teve gente que falou que não teve nada a ver, que não tinha culpa porque era um lance difícil, outros falaram que tentou adivinhar o canto, mas em suma que o primeiro jogo ele foi bastante questionado. O segundo jogo contra o Madureira ele não foi muito exigido, então não deu para fazer uma análise. E contra o Audax entrou o Fábio. Até apostava que o Fábio fosse assumir em definitivo, mas entrou o Fábio. Mas aí o terceiro jogo da temporada do Marcos Felipe foi domingo, contra o Fla-Flu. Estou cismando com ontem. Cismando que hoje é segunda ainda. Domingo no Fla-Flu. E, cara, ele foi fundamental para aquela vitória. Ele fez 3 defesas importantíssimas e difíceis no jogo, 2 no final, e garantiu a vitória para o Fluminense. E assim, eu acho que ele está pegando confiança e eu acho que vai ser muito importante ter 2 goleiros bem na temporada para o Fluminense se manter tranquilo, entendeu? Não só 2 goleiros, a gente tem também o Pedro Rangel, que é um excelente goleiro, mas também é muito novo, muito inexperiente. Então eu acho que o Marcos Felipe está começando a se firmar essa temporada e o psicológico dele se fortalecendo, e parece muito que o grupo fechou com isso, tá? Se você vê o os bastidores do Fla-Flu, você vê o grupo apoiando muito ele, incentivando. Eu acho que tem tudo para esse ano voar com mais confiança. E aí tem a concorrência dele, vamos falar do Fábio. O Fábio não tem muito o que a gente falar, né? É um cara que é muito conhecido, 41 anos, experiente pra caramba, um baita de um goleiro, que só não pegou seleção na carreira por injustiça, porque ele era para ter Copa do Mundo, entre outras coisas, mas foi muito injustiçado na carreira. Mas só teve uma partida para o Fluminense até agora, que foi na penúltima rodada contra o Audax, e quando foi exigido mostrou todo o talento e qualidade que ele tem, né, cara?
fez defesas importantes, difíceis, e mostrou que está em ritmo de jogo, está à disposição. Então não tem muito o que falar do Fábio, mas é um goleiraço, chegou bem e vai ajudar demais o elenco e vai ajudar inclusive muito o Marcos Felipe, que é novo para um goleiro ainda, entendeu? Então de goleiro a gente está tranquilo. Agora vamos falar da nossa dor de cabeça, né? Lateral direita. Lateral direita vai ser o problema da nossa temporada, cara. Por incrível que pareça, eu acho que vai ser pior do que a esquerda. Dito isso, nós temos dois nomes. O suposto titular, que é o Samuel Xavier, e o Calegari. Bom, o nosso suposto titular está fazendo uma temporada horrorosa. O Samuel Xavier, na minha opinião, nunca teve um momento muito brilhante no Fluminense. Ele chegou no Fluminense ano passado. Ele nunca foi muito brilhante, na minha opinião. Fez alguns jogos corretos, alguns jogos bem, mas nada de destaque. E no final da temporada passada ele estava mais ou menos, né? Não estava tão bem, também não estava horrível, só que essa temporada, irmão, ele começou abusando da ruindade, jogando mal todos os jogos, com dificuldade de marcação, zero apoio, e olha que está jogando no esquema de 3 zagueiros, que varia entre 3-5-2 e 3-4-3, mas com 3 zagueiros sempre. Esse esquema é justamente para poder dar liberdade dos laterais, ou alas, que viram alas no caso, de avançarem. E ele está, meu amigo, fazendo doer a vista, tá? No Fla-Flu, inclusive, chegou ao ponto do Abel fazer uma coisa que não costuma fazer, substituir o cara no intervalo. Porque ele estava muito mal, muito mal. Então o Samuel Xavier é assim, o lateral direito é uma preocupação enorme. O Calegari ele foi testado contra o Audax e vou te falar, não foi genial? Não foi genial. Ainda tem muita deficiência ofensiva para o apoio? Tem. Mas nem de perto, nem de longe se equipara à ruindade do Samuel Xavier. Então o Calegari nesse momento está assumindo uma posição de disputa, na minha opinião, ao meu ver, e creio que do Abel, até para a substituição que o Abel fez no intervalo do Fla-Flu, ele está assumindo uma posição de disputa da vaga da posição com o Samuel Xavier, e se continuar nesse ritmo aí, o Xavier não reagir, vai passar logo, tá? Infelizmente, o próximo jogo agora, de quinta-feira, contra o Botafogo, a gente vai aturar o Samuel Xavier provavelmente porque o Calegari foi expulso de uma maneira absurda, ridícula, não absurda, ridícula pelo Calegari, que ele não fez nada, mas pelo árbitro. E está suspenso o próximo jogo automaticamente, mesmo ele não tendo feito absolutamente nada. E aí você tem outra opção do Pineda improvisado na direita, que o Abel chegou a tentar na estreia contra o Bangu. E tem a opção também do Johnny. O Johnny ele fez uma copinha muito boa e foi elogiado pela comissão técnica. Voltou de férias agora. E quem sabe até a Libertadores chegar e receba uma chance aí e de repente cria uma opção na cabeça do Abel, né? Vamos aguardar. Normalmente passaria pela zaga agora, mas antes de passar pela zaga, vamos pular logo para a lateral esquerda, que a gente fala das laterais de uma vez só e mata tudo. Lateral esquerda nós temos o Cris Silva, né? Vulgo Cristiano. Por que tu mudou o nome, cara, para Cris Silva? Que coisa horrorosa. Cristiano é muito mais bacana, mas tudo bem. Nós temos o Cris Silva. Cris Silva, cara, a galera bate muito nele, porque ele custou 9 milhões, tá? Mas foi o que falaram, cara, não lembro nem quem falou, acho que foi o Bruno que falou na live, foi o Bruno, que se ele tivesse vindo de graça ou tivesse vindo por contrato por empréstimo, ou seja, sem custo, a galera não estaria batendo tanto nele assim não, ele estaria sendo elogiado até por algumas pessoas. Então o problema do Cris Silva é a etiqueta de preço. A etiqueta de preço que ele ficou é muito cara para o produto apresentado, entendeu? Mas se a gente for fazer uma análise fria, esquecer a etiqueta de preço um pouquinho, o Cris Silva estreou muito mal contra o Bangu, foi horroroso. Até o Abel observou, não falou que ele foi horroroso, mas observou que ele não foi bem. Mas eu vejo que ele está começando a evoluir, tá? Quando ele começar a evoluir, não é que ele está começando a jogar pra cacete, está batendo um bolão, mas está começando a pegar um pouco mais de confiança, chegando mais à linha de fundo, erra 3 cruzamentos, acerta 1, mas acerta 1, Samuel nem cruza, por exemplo, na direita. Precisa melhorar a atenção de defesa dele, não que ele não marque, ele marca, só que às vezes está sendo driblado com facilidade, tem que melhorar um pouco isso, mas recompõe, volta rápido, tem uma certa velocidade e ele vem evoluindo. Não fez um Fla-Flu genial, mas eu acho que ele vem evoluindo aos pouquinhos cada jogo. Só que aquele negócio, né? Carioca não é parâmetro, mas é o que a gente tem para observar no momento.
O Pineda, cara, o Pineda, quando ele jogou a primeira vez improvisado do lado direito, que o Abel colocou ele do lado direito improvisado lá, no lugar do Samuel Xavier, eu achei que ele não foi nem tão mal. Não foi genial também, mas não foi tão mal. Mas quando ele entrou contra o Audax como titular, cara, eu achei horroroso, tenebroso. O cara tá pesado, tá fora de forma, não mostrou nenhuma qualidade técnica tão exuberante e ainda sentiu, né? Então a gente não sabe se o Pineda vai estar disponível para Libertadores. Então, assim, Pineda, na minha opinião, das opções do momento é a pior. E aí voltou o Marlon, inclusive. O Marlon voltou a ser relacionado para o Fla-Flu, né, até pela contusão do Pineda. E não tem muito o que falar do Marlon. Ele não teve oportunidade ainda na temporada. Eu creio que vai passar até agora, não só pela contusão do Pineda, como o fato da janela turca ter fechado, que eu acho que era o mercado que ele tinha mais chance de receber proposta. E eu acho que o Fluminense aguardava isso. Então ele vai receber algumas chances, provavelmente no decorrer da temporada agora. Talvez entre alguns jogos, nos próximos 4 jogos antes da Libertadores. Talvez ele vá a campo em algum deles. E vamos aguardar para ver, porque a temporada passada ele foi até bem. Errou, falhou, a gente tomou gol contra o Santos por culpa dele, tomou gol do Juventude por culpa dele, mas um comparativo geral, até colocando ali Gídio e Barcelos como padrão, ele fez um campeonato bem honesto e interessante. Vamos passar para a meiuca, né? Vamos lá, a meiuca, vamos começar com nossos cabeças de áreas volantes. Não, tu passou. A hora que eu ia fazer, eu ia pular para a meiuca, porque ela tem uma esquerda, mas eu falei, vamos pular a zaga, depois a gente volta. Então vamos voltar para a zaga. Obviamente vamos voltar para a zaga, né? Eu tô ficando senil, igual o Abel, desculpa. Mas a zaga, cara, para mim é a posição que eu tô mais tranquilo. Eu tô mais de boa. Porque a gente tem opções de zagueiros de alto nível ali, tá? Nino, para mim é o melhor zagueiro do Brasil, só isso. Só isso. Para mim é o melhor zagueiro do Brasil. Tá jogando uma barbaridade, tá jogando horrores. O que ele fez no Fla-Flu domingo foi, meu amigo, e contra um time forte, né? Querendo ou não, é um time forte. Felipe Melo, irmão. Felipe Melo, é o seguinte, eu fui contra a vinda do Felipe Melo e ele tá queimando a minha língua e muito, e eu tô adorando. O Felipe Melo está sendo fundamental para esse time. Apesar de ter falhado no primeiro jogo contra o Bangu, porque ele foi bem responsável pelo gol do Bangu, bem responsável pela nossa derrota, tentar uma jogadinha de efeito no meio, perder a bola na defesa, mas ele está se recuperando. Ele, na bola aérea, ele é soberano, ele se coloca embaixo com precisão, ele tem experiência, sabe onde o cara deve bater para tentar bloquear um chute, está marcando bem e vou te falar, a liderança dele é impressionante. O cara é pitbull, não ganha no grito com ele em campo não. Nenhum adversário vai ganhar no grito do Fluminense com o Felipe Melo em campo, te garanto isso. Então ali, amigo, Felipe Melo, FM, brabo, tá? Pitbull brabo, ruf, tem que falar desse cara não. David Braz, ele começou a temporada, na minha opinião, um pouco abaixo do que ele terminou a temporada passada. Ele terminou muito bem o ano de 2021 e não começou tão bem. Mas é um cara que tem demonstrado qualidades, é um cara forte fisicamente e eu acho que vai ser muito útil. Tá? Vamos aguardar. Acho que tem muito para evoluir o futebol dele nessa temporada ainda. De repente é questão de recuperar o ritmo de jogo. Mas ontem no Fla-Flu, domingo no Fla-Flu, ele também foi bem. E os reservas, né, cara? Nós temos ali o Lucas Claro, que para mim, inclusive, seria titular no lugar do próprio David Braz. Eu sou muito fã do Lucas Claro. Eu acho um baita zagueiro. Por cima, por baixo, tem velocidade, tem recuperação, se impõe. Então, para mim, é um reserva de luxo. O Manuel, as últimas vezes que jogou, entrou bem. Inclusive fez gol, tal, entrou bem e passou segurança. Então, é um cara que também que não vai preocupar se tiver que jogar. E o Ferraz, ele faz número, cara. O Ferraz está lá só para acabar o contrato dele. Então, não... Acho dificílimo, só um caso de uma grande tragédia, de suspensão, contusão, convocação, um monte de ão aí para a gente acabar ter que usar o Ferraz efetivamente nessa temporada. Espero que não aconteça, tá? Vamos para o nosso meio campo, nosso cabeça de área titular, o André está jogando muito de novo, voltou a temporada já com confiança, com firmeza, pegada, saída de bola.
Então o André manteve o mesmo nível, questão só de repente de ritmo de jogo, mas manteve o mesmo nível que ele terminou a temporada passada. Então, cara, tranquilão. Outro nome ali dessa meiuca tem o Martinelli. Martinelli é um cara que ano passado ele teve altos e baixos, mas esse ano, às vezes que ele entrou, ele foi bem. Tá? Ele foi titular contra o Dax, foi muito bem, foi um dos destaques do jogo, na minha opinião. E ontem no Fla-Flu, quando ele entrou, não foi mal não. Deu conta do recado, foi bem, correu, ajudou a marcação. Então acho que o Martinelli também está evoluindo fisicamente, tecnicamente, também vai ajudar bem a equipe. O Iago Fusquinha é o seguinte, né, cara? Iago Fusquinha é um caso de amor e ódio na torcida. Boa parte da torcida adora o Iago. E alguns não engolem o Iago, não adianta não. Eu tô aqueles que é o seguinte, eu não acho que o Iago seja um gênio, mas eu gosto do Iago. É um cara útil para você ter no elenco, é um cara útil taticamente, ele corre demais, ele cumpre diversas funções. O problema do Iago, na minha opinião, é às vezes a tomada de decisão dele, né? E aquela mania de dar trivelinha o tempo todo, 3 dedos o tempo todo, que às vezes ele perde umas bolas bobas tentando dar 3 dedos. 3 dedos, perdão. Se ele for mais feijão com arroz, eu acho que ele vai ser bem mais eficiente, tá? Mas eu gosto do Iago, eu acho que ele é útil taticamente e está jogando bem. Ontem no Fla-Flu ele foi um leão e foi fundamental. Eu falei de novo ontem, né? Eu percebi. Já pega, foi domingo, mas... no Fla-Flu ele foi fundamental. Vou parar de dizer data, vou dizer no Fla-Flu. E é um cara que vai ser muito importante, pode ser... Hoje ele é titular do Abel, não seria o meu seria o Natan, mas para o esquema que o Abel está usando é titular. E eu acho que ele pode ser bastante útil, tá? Passando pelo meio ainda, nós temos ali o Nonato, que pouco jogou, tá? Ele entrou no finzinho ontem, ou foi ontem, agora no Fla-Flu, ou foi contra o Dax, foi contra o Fla-Flu, no Fla-Flu que ele entrou, né? Mas entrou pouco, não sei, não, cara, olha só como a cabeça está. Eu não tenho certeza se entrou no Fla-Flu contra o Dax, mas entrou de uma maneira muito pouco para você fazer qualquer tipo de avaliação. Acho que foi no Fla-Flu mesmo. Foi o Fla-Flu. Então entrou muito pouco para fazer qualquer tipo de avaliação, tá? É um jogador, para mim, uma incógnita. Ele chegou no Fluminense ano passado, fez alguns bons jogos, depois caiu de produção e não teve ainda a oportunidade de mostrar. O Abel não tinha colocado ele até então no Carioca, então ainda não sei o que esperar do Nonato para essa temporada. Aí o outro nome do meio é o Wellington, que eu me recuso a comentar, tá? Desculpa, eu me recuso a comentar, porque eu não acho que o Wellington tenha nada para agregar de positivo ao time. Então, o Abel para mim botou o Wellington só de sacanagem com a torcida, só para sacanear mesmo com a cara da torcida. Então o Wellington pula. Ganso, que eu também não posso comentar, porque 4 jogos o Ganso não entrou até agora. Quando ele ia entrar também teve expulsão, saiu gol, depois no outro que entrou jogando teve expulsão e não entrou momento algum ainda no jogo. Então não dá para fazer uma avaliação do Ganso. O que dá para avaliar é que dizem a boca miúda que ele está cheio de vontade. Espero que esteja cheio de vontade e espero que quando ele tenha a oportunidade, essa vontade se transforme em bom futebol. É o que eu espero do Ganso. Mais opção ali no meio que nós temos também é o Natan, que o Natan para mim é uma surpresa em 2 sentidos. Primeiro, uma não foi tão surpresa, né? A qualidade de futebol dele. Eu gostei muito dele na estreia, mesmo a gente perdendo para o Bangu, e gostei muito na entrada dele contra o Madureira. Ele entrou muito bem. Tá? Então, assim, é um jogador dinâmico, com movimentação, com visão de jogo, consegue passar, consegue armar, se movimenta bastante, cai pelas pontas, cai pelo meio, entra na área, e é um cara que vai ser muito útil, inclusive seria meu titular. Meu titular, já contra o Botafogo, inclusive, agora, tá? Porque contra o Flamengo, a gente pôde jogar fechadinho, de forma reativa, como o Abel gosta. O Botafogo já jogou contra o Nova Iguaçu na última rodada, contra o Nova Iguaçu, que era o lanterna do campeonato fechado. Imagina contra a gente, como vai jogar. E vai precisar de alguém de criação. Mas, então seria meu titular Natan, mas na cabeça do Abel vai saber o que vai acontecer. Dificilmente no jogo da ida contra o Milionários lá, ele vai ser titular, né? O Abel vai querer jogar de forma reativa. Mas fazer o quê, né? O outro jogador para esse meio, e aí já pode sair um pouco do meio e pode ser usado no meio como também aberto na ponta, é o Teixeira. O Gabriel Teixeira, que teve a ponto de se transferir para o Al-Azhar, mas melou devido a um probleminha físico dele. Mas é um cara que pode ser útil se estiver focado, ele tem bom futebol, ele é técnico, é garoto, precisa de orientação psicológica,
mas se estiver focado pode ser bastante útil, mas não dá para analisar o futebol dele nessa temporada, porque obviamente ele ainda não entrou em campo. Já partindo já desse meio, que eu coloquei já o Teixeira, mas partindo um pouco mais para frente, só um adentro, né? A gente tem outro jogador no meio também, que seria o Wallace, só que o Wallace voltou de férias agora, no final da semana passada, inclusive, perdão, e ainda está pegando ritmo, não deve ser aproveitado nesses primeiros jogos. Jogou a copinha muito bem e espero que ele possa render bem, mas a gente tem que observar ele em campo, então não dá para analisar. Agora sim, passando um pouco mais para frente para o ataque, nós temos o William. Tá? O William, cara, na verdade o William é um dos reforços que, ao meu ver, está devendo. Está devendo. Ele não é que ele tenha jogado absurdamente mal os jogos, mas ele não está brilhando, ou pelo menos se destacando como eu acho que um cara do nível técnico dele pode se destacar. Tá? Contra o Bangu ele foi mal como a equipe toda, não gostei da movimentação dele, da atuação dele. Contra o Madureira ele já teve uma atuação melhor, mais participativa, não tão incisiva, mas mais participativa. E no Fla-Flu ele também não foi mal. Ele não foi mal, mas ele também não foi mal taticamente, mas a atuação dele individual, propriamente dita, não teve destaque. Eu não sei se dá para culpar o cara também pelo esquema tático do Abel, não colabora muito, né? Mas até agora acho que está devendo, não que tenha sido horroroso, mas para o nível que a gente sabe que o William Bigode pode jogar, ele está devendo. Nós temos então também o Fred, que, cara, quem não ama o Fred, mas a gente tem que ser frio e calculista, né? Não dá para passar pano. O Fred está mal, estava mal no Brasileiro ano passado e já começou mal essa temporada. Se movimenta pouco, não consegue muito controlar a bola, dar bons passos, não consegue chegar na área com perigo para finalizar. Então, assim, no Fla-Flu ele não foi horroroso, mas também muito longe do Fred que costumava ser. Então o Fred para mim é um cara que tem que ir para o banco para ontem. Não acho que vai ajudar muito o Fluminense, pelo menos dentro de campo. Fora de campo é um líder, ele briga, ele discute, ele defende, ele motiva, mas dentro de campo eu não acho que ele vai ajudar muito o Fluminense nessa temporada. Chegamos ao Cano. Amigo, o Cano jogou um jogo como titular e acho que entrou durante o decorrer de mais 2 jogos. Entrou no decorrer do Fla-Flu. E não lembro se ele entrou contra o Madureira, entrou contra o Madureira, contra o Bangu, perdão, entrou contra o Bangu também, que até sofreu pênalti, entrou, em suma, tem entrado e foi titular contra o Audax. Cara, é outro nível em relação ao Fred atual. Você pega o Fred dos bons tempos, é infinitamente superior ao Cano, mas o Cano hoje, em relação ao Fred hoje, o Cano é muito mais jogador, ele é participativo, ele incomoda os zagueiros, ele se infiltra no meio da área e toda a bola parece que encontra o Cano no meio da área, ele briga, sofre pênalti, sofre falta, às vezes não marca, mas sofre, ele sai da área às vezes e quando sai da área ele consegue abrir espaço para o companheiro entrar e ele mete a bola. Contra o Audax ele deixou o companheiro 2 vezes na cara do gol, um o Arias e outro o William. Então, assim, o Cano para mim é o 9 titular para essa temporada, ou 14, né, que ele usa 14, mas a nível de posicionamento é o 9 titular da temporada e vai ser muito útil, sim, no início da Libertadores e no decorrer da Libertadores também, obviamente, tá? Caindo um pouquinho mais para as laterais, né, não para a esquerda exatamente, mas esquerda, direita, mas para os lados do campo. Só voltando aqui, eu não comentei do John Kennedy, porque a gente não sabe quando o John Kennedy volta a jogar. Tá, e fez aquela merda toda lá que ele fez, entrou na faca ou vai entrar na faca, o tempo de recuperação ninguém sabe. Então, pode ser que seja muito útil na temporada, mais à frente, se botar a cabeça no lugar, porque futebol ele tem. Então, se ele botar a cabecinha no lugar, se ele recuperar o ritmo de jogo e a forma física até lá pra frente, com certeza vai ser muito útil. O futebol ele tem, mas depende disso aqui também, né? Então, João Quente não vou comentar. Indo para as pontas agora. É outro que eu gostaria de não comentar, mas vamos lá. Caio Paulista, né? Caio Paulista, que já não é essas coisas, é esforçado, trombador, corre, se esforça, é aguerrido, eu não posso deixar de elogiar, mas não é muito inteligente, né? Agora a gente sabe que ele não é muito inteligente dentro e fora de campo, né? Antes parecia que era só dentro de campo, agora parece que fora também não é.
porque já tomou um gancho aí do clube, porque na antevéspera do clássico estava lá na balada, sem máscara, correndo de trazer Covid para o grupo, então... Mas assim, é um jogador que não é muito inteligente e o futebol dele é bem mais ou menos. Então, Caio Paulista também não vou nem comentar muito. Eu não acho que tenha muito para ajudar. Sei que tem gente que pensa que ele pode ajudar, que ele pode ser útil, mas eu, sinceramente, já joguei até na ala, né? Contra o Bangu na estreia, foi jogar até na ala esquerda. Mas o Caio Paulista pode ser que melhore na temporada, espero que melhore, porque 8 milhões por 50% tem que melhorar. Mas nesse momento eu não acho que ele vai ser muito útil. Aí nós temos também o Luiz Henrique, que esse sim é o nome do time tecnicamente falando, é o craque do time tecnicamente falando, e acho que vai render muito, porque ele terminou a temporada passada muito bem e começou essa temporada muito bem, focado. Então é um cara que eu acho que vai ser muito útil, muito importante e decisivo para o Fluminense. Tá? Luiz Henrique vai voar e eu espero que não vendam ele tão cedo. Nós temos o Arias, que teve uma temporada ruim ano passado, mas teve uma série de problemas pessoais, mas esse ano parece que entrou focado, determinado e entrou voando, fez o gol contra o Madureira da Vitória, logo que entrou, tudo bem que foi um frango do goleiro, mas não interessa, fez o gol. E no Fla-Flu também, amigo, foi decisivo, entrou lá e no finalzinho meteu o cabeção do Arias, bola no cantinho e nos deu a vitória. Então, um cara que está faltando estrela para ele, não está faltando mais esse ano, parece que a estrela dele começou a brilhar, futebol ele tem, então acho que ele vai ser extremamente útil. Libertadores principalmente, porque é um cara com experiência internacional, até porque gringo, né? E por último, o Matheus Martins. Outro garoto também, que estava de férias, mas o Martins estava de férias, mas ele voltou há quase 10 dias já, tá? Tão focado que o moleque tá. Ele tá a fim de jogo, ele tá focado, ele quer brilhar. E eu adoro ver isso, eu adoro ver esses moleques novos, em vez de fazer merda que nem uns e outros, focados no próprio futebol, voltando mais cedo, treinando. E é um moleque muito bom de bola, muito bom de bola. Tem gente que não conhece muito bem o Martins e critica ele pelas atuações da Copinha. Quem conhece, quem acompanha, quem sabe da capacidade dele, sabe que quando ele se firmar ali, ele vai ser útil pra cacete, porque ele joga bola demais, ok? Então, a questão do elenco é essa, tá? O Abelão, não dá para analisar muito o Abelão, né? O Abelão é aquele cara que eu hoje, pelo menos, vejo que ele tem mais sorte do que juízo. Mas é um cara experiente, que pode queimar minha língua mais à frente. Eu espero que queime, assim como o Felipe Melo queimou minha língua também. Mas assim, ele determinou o seguinte: o Fluminense vai usar 3 zagueiros, ponto. Ponto. 4-4-2 acho que dificilmente vai ser utilizado. Tá? Pode ser utilizado assim, no decorrer do jogo ele mudar. Mas ele entrar com a formação de 4-4-2, eu não vejo isso, nem 4-3-3. O que eu vejo é ele fazendo alterações entre o 3-4-3 e o 3-5-2. Mas sempre começando com 3 zagueiros. Então ele vai alternar 3-4-3, 3-5-2. O 3-5-2 ele tentou nos 2 primeiros jogos, não foi tão bem. Já o 3-4-3 ele usou contra o Audax e contra o Flamengo e já teve já funcionou melhor. Apesar de eu achar temerário um meio-campo só com 2 meio-campistas de fato, né? Porque ele está usando os alas para finalizar o 4. Então no meio-campo normalmente só tem 2 meio-campistas e 2 alas. Mas não posso saber, não tem como prever se vai ser um esquema que vai funcionar bem na Libertadores, principalmente na primeira fase contra o Milionários ou não. Eu espero que sim. Mas tem mais 4 jogos aí, né? A gente tem mais 4 jogos pela frente, vou até passar aqui na tabelinha. A gente tem agora Botafogo quinta-feira. Nossa, aqui como voltou aqui a tabelinha? Tá aqui, Botafogo quinta-feira. Aí domingo a gente pega a Portuguesa. No meio de semana que vem, na quarta-feira, a gente pega o Nova Iguaçu. Vai ser o primeiro jogo que não vai ser quinta-feira, dia de semana. A gente pega o Nova Iguaçu. E no sábado a gente pega o Volta Redonda. Esse jogo de sábado, esse último jogo antes do Milionários, antes da estreia da Libertadores, provavelmente, cara, muito provavelmente o Fluminense vai com o time em reserva. Porque vai ter que viajar para enfrentar o Milionários. Então, muito provavelmente o Abel, com o mínimo de juízo, vai botar um time em reserva. E se já não botar contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, tá? Eu não duvido que pelo menos ele mescle o time contra o Nova Iguaçu e vai contra o time totalmente alternativo contra o Volta Redonda na última rodada. E aí sim, sábado Volta Redonda, terça-feira, dia 22, às 21h30, o Fluminense finalmente estreia na Libertadores 2022, que é o nosso foco, que é o nosso desejo, que é o nosso objetivo. A gente sabe que não é fácil, mas também não é nada impossível. Agora aqui na América tem grandes times, times fortes, alguns muito fortes,
mas a distância está diminuindo um pouco mais. A qualidade técnica do time do Fluminense aumentou um pouco mais e a experiência, a pegada e a malandragem desse time do Fluminense aumentou demais essa temporada. Então é isso, pessoal. 14 dias, 2 semanas para a estreia na Libertadores. Já foram 4 jogos, faltam mais 4 jogos. Vamos aguardar, vamos torcer muito para que o Abel acerte esse time nos 4 jogos que restam, ou nos 3, porque, como eu falei, acho que o último jogo antes da Libertadores vai ser time alternativo. Então vamos rezar para que ele acerte o time nos próximos 3 jogos que ainda restam, para que a gente entre voando, estreie voando, se Deus quiser, com uma vitória boa lá, para vir para o Rio já mais tranquilo, já com o pé na terceira fase, porque é muito importante a gente seguir, não só por ser nosso sonho, porque a gente quer muito, mas até financeiramente também, por moral do grupo e por planejamento. Ok? Então é isso, rapaziada. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Mais uma vez, não esquece, curte o vídeo, se inscreva no canal e quem puder, se associe aí para dar moral pra gente, ok? Vamos torcer, que é o que nos resta fazer. Grande abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!